aprendendo do nosso lado. Enquanto a Lúcia coloca os slides que ela está compartilhando, eu queria convidar todo mundo a acessar o link que está no chat. Vamos fazer uma enquete com vocês e tem um link no chat. Esse foi postado pelo Fausto, né? Isso. Bom dia a todos, bom dia, professores. Meu nome é Fausto Almeida, sou professor do Departamento de Bioquímica e Imunologia. Dou aula na Faculdade de Medicina, para o curso de Medicina no primeiro e segundo ano, no curso de Ciências Biomédicas no primeiro e segundo, e para o primeiro de Fisioterapia e TO. É um prazer poder estar aqui com vocês e conhecer vocês hoje. No primeiro dia eu não estava, peço desculpas. Eu vou falar um pouquinho hoje, a gente vai falar sobre a comunicação no ensino remoto. Eu vou fazer uma breve introdução e depois a Lúcia e a professora Ana Maria vão continuar. Como a professora Ana disse, para vocês entrarem nesse site, que é uma enquete para vocês responderem, e daqui a pouquinho a gente já mostra esses resultados. Próximo. Bom, a gente vai falar rapidamente sobre a importância de se manter uma boa comunicação com os nossos alunos, com os nossos estudantes, como que a gente pode utilizar tecnologias, como que a gente faz para levar a nossa mensagem, fazer com que esses alunos tenham uma solidez no programa que eles têm que aprender, a gente quer que eles aprendam. A gente vai falar sobre a comunicação, interação em aulas síncronas, assíncronas. A gente vai discutir um pouquinho sobre os fóruns, chats que a gente teve durante a semana. A gente vai falar sobre a comunicação no E-Disciplinas, né? E a gente vai falar sobre a utilização de formulários para o acompanhamento dos nossos alunos. Como que a gente pode abordar isso? E depois a gente vai ter uma troca de experiências. A gente vai ter um tempo para que vocês possam compartilhar algumas experiências que vocês acham que seriam interessantes. Próximo. Quando a gente fala de comunicação, a gente lembra, né, do Chacrinha. Quem não se comunica, se trubica, que ele tinha essa célebre frase. O Chacrinha, que foi um dos ícones da comunicação da TV brasileira, faz parte da história da TV brasileira, um grande comunicador, e teve recentemente sua história regravada por um filme pelo ator Stepan Essessian aí do lado direito. E a gente faz aquela pergunta, né? O Chacrinha, que foi um grande sucesso na época, se ele estivesse apresentando hoje o seu programa com os mesmos recursos, com as mesmas piadas, o uso das chacretes, ele teria esse mesmo sucesso hoje em dia? Então, a gente para pensar e ver se não seria melhor de utilizarmos novas metodologias, novos métodos, pois as gerações vão mudando, as visões vão se mudando, vão se adaptando, e a gente vai tendo novos recursos para a gente poder alcançar os nossos alunos, os nossos estudantes. Próximo. Então, acho que a maioria aqui já respondeu a nossa enquete, né, que era antes do ensino remoto emergencial, se haveria o uso quais as formas de comunicação que vocês utilizaram. Então, a gente tem aqui, nunca utilizou nenhum, usou apenas e-mail, usou outras formas de comunicação, como, por exemplo, Skype, WhatsApp, e teria utilizado outros recursos disponíveis, além de e-mails e chats. A gente, 13, a maioria usava apenas o e-mail, mas vocês ainda são modernos. A gente tem aqui uma boa parte, praticamente quase a metade, já está utilizando os novos recursos. Com o uso, com a pandemia, a gente foi obrigado a ter que conhecer novas metodologias para acessar os nossos alunos. Próximo. Bom, falando um pouquinho do papel do professor e do estudante, até pouco tempo atrás, o professor ele era o detentor do conhecimento. Então, ele ficava ali no centro da sala e ali ele passava a matéria, dava sua aula e ele era o centro da atenção. Então, era o sage on the stage. E a gente foi migrando para o professor ser, na verdade, o facilitador do ensino e aprendizagem. Ele deixa de ser o centro da atenção e faz com que facilite que os nossos alunos tenham o melhor aprendizado, que era o guide on the side. E a gente mal estava conseguindo migrar, né, para esse novo modelo,
a gente já teve que aprender o guide from the screen, onde os professores, nós estamos de cada computador tentando acessar os nossos alunos, os nossos estudantes. Então, o próximo. A gente tem aqui, com a pandemia, uma oportunidade para aprender o uso de novas tecnologias, para que a gente possa ter um bom acesso aos nossos alunos, aos nossos estudantes. E a gente também tem que ter muito cuidado com o uso dessas tecnologias e da forma de comunicação que a gente escolhe. Como, por exemplo, o próprio Chacrinha, né, que disse, quem não se comunica se trubica, ele também disse, eu não vim para explicar, eu vim para confundir. Então, a nossa forma de escolha da comunicação, ela é importante, ela é essencial para que a gente leve um bom acesso aos nossos estudantes. É importante também que a gente deixe uma lacuna ali para que os nossos alunos possam ir atrás do ensino e aprendizagem, para que eles queiram ser curiosos. Nós estamos numa universidade, a universidade é o lugar de pensar e a gente tem que ser o facilitador. Eu deixo a recomendação para a gente aproveitar essa oportunidade de conhecer novos recursos, novas tecnologias e se arriscar, seja em pequenos grupos ou depois com grupos maiores, com os nossos estudantes. E como disse Cora Coralina, né, feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Então, a gente tem uma ótima oportunidade para aprender novas tecnologias, para que a gente possa acessar melhor nossos estudantes, para que eles tenham uma solidez do conhecimento e a gente chegue no final do dia e fale, valeu a pena, né? Lúcia, obrigado. Seu microfone, Lúcia. Desculpa, gente, foi problema na pecinha atrás do computador. Vamos voltar aqui. Pensando nesses sentidos da comunicação, eu vou conversar agora com vocês sobre duas teorias do campo da educação à distância, que a gente pode usar como lente para analisar a questão da interação e do engajamento entre os estudantes. A primeira teoria é sobre o índice de potencial de proximidade. O que é esse índice de potencial de proximidade? É essa sensação de presença sob a perspectiva do aluno de ele estar envolvido em determinada tarefa. Eu vou colocar aqui uma batalha para vocês. Eu tenho dois tipos de atividades. A primeira atividade é uma aula magna expositiva, uma atividade educacional local, presencial. Estão num auditório 300 alunos com um professor dando uma palestra para eles. No final dessa palestra, as perguntas são encaminhadas e respondidas por amostragem. Depois, no final, ainda, o professor distribui o texto da palestra para quem estava lá presente. Em contrapartida, a gente tem uma atividade que é um chat pela internet. Nessa atividade estão presentes 10 alunos, um professor e um tutor para fazer essa discussão. Ao final desse chat também, ainda tem uma outra atividade que é uma complementação utilizando um fórum de discussão. Não precisa colocar no chat nem nada, só quero que vocês pensem aí com vocês qual seria esse índice de potencial de proximidade, que o aluno se sente mais próximo do professor. Se seria a aula magna expositiva ou se seria o chat via internet. A resposta certa, obviamente, vocês não iriam saber, mas qual o índice que teria um potencial de proximidade maior, nesse caso, é o chat, que seria 0,85, e a aula magna 0,43. Esse índice ele vai de 0 a 1. O índice de potencial de proximidade ele é uma equação que leva em conta diversos fatores. Mas o que eu quero demonstrar com esses dois exemplos aqui para vocês é que uma atividade ela pode ter essa distância diminuída
mesmo de maneira online, dependendo da interação que o professor terá com os alunos. E também não apenas a quantidade de interação, não quantas vezes você faz com que o aluno esteja presente. Por exemplo, a cada 2 minutos você chama um aluno no chat, a cada 3 minutos você coloca uma enquete. Não é isso. É a qualidade dessa interação que você vai ter com os alunos. Eu não sei se vocês vão lembrar, talvez tenha pessoas aí mais novas que eu, mas do programa Você Decide, ou então um mais recente, aquele filme da série Black Mirror. Nesses 2 exemplos, a interação acontecia apenas de um modo. O espectador, ele decidia o desfecho da situação. No filme do Black Mirror, ele podia escolher quais eram os possíveis desfechos do filme. Só tinha um jeito de interagir, que era decidir sobre um final ou decidir sobre um desfecho. No entanto, por esse tipo de interação, fazer com que o sujeito se sentisse atuante naquela situação, e além também de despertar a curiosidade, esse filme e esse programa, eles foram sucesso de audiência na época que eles foram apresentados. Já uma segunda teoria que eu gostaria de trazer para vocês é o estado de flow. Essa teoria diz que uma pessoa ela consegue ter esse estado mental quando ela tem uma consciência bem organizada e ela se sente engajada e propensa a continuar realizando uma atividade e, sobretudo, terminar essa atividade. Aqui, as ferramentas de comunicação, sejam elas síncronas ou assíncronas, elas são essenciais para que a gente consiga acessar esse estado de flow no mental do aluno. De que forma? Garantindo que o aluno se sinta atuante, que ele esteja próximo dessa sua prática educativa, que seja diferente aqui dessa figura, que a pessoa está distante, numa janela, ela vê o cenário, mas ela não atua, ela não interage naquele cenário. Para você conhecer o arcabouço desses alunos, que eles já trazem, esse background deles, para você poder dar atividades que sejam desafiantes para ele, que ele não apenas se sinta numa linha de produção parafusando uma porquinha. E, finalmente, também para manter esse laço afetivo entre o professor e o aluno e também dar o feedback, que eu acho que dá para a gente visualizar nessas xicarazinhas com as asas unidas, que é isso que a comunicação faz. Ela cria laços, ela estreita relacionamentos. E pensando nessas ferramentas e também em construir algo em conjunto, eu quero mostrar para vocês uma outra ferramenta que é o Padlet. Só um instante. Eu vou colocar no chat para vocês o endereço para esse Padlet e gostaria que vocês entrassem nele durante 3 minutinhos e escrevessem quais formas de alternativas de comunicação remota você pretende usar nas suas aulas de ensino remoto. Para vocês postarem, vocês vêm aqui nesse mais que tem aqui do lado inferior, clica nele e escrevem, por exemplo, chat, e-mail e clica fora. Já vai aparecer. Ok, então todo mundo escreve, né, Lúcia? Isso.
Como envia? Envia? Tem jeito de enviar, não? Clica fora da caixinha que você escreveu, ele já aparece. Legal. Ah. Um monte aqui, já. Aqui pela resposta das pessoas, dá para perceber que essa turma é uma turma bem tecnológica, né? Todo mundo com várias ferramentas, e Google Meet, WhatsApp, ou as próprias ferramentas do E-Disciplinas, que são o fórum. Alguém aqui colocou questionário ativo, mas o que eu quero, enfim, mostrar para vocês não é só uma discussão de quais ferramentas vocês vão utilizar, mas como essa ferramenta aqui, ela pode ser utilizada para a criação de um conhecimento em conjunto, porque você faz com que os alunos eles interajam, eles sejam sujeitos do conhecimento. Eu queria depois que vocês também refletissem qual foi a sensação de vocês quando eu pedi para vocês só pensarem na cabeça de vocês de qual era o índice de potencial de proximidade, e também como foi vir aqui no Padlet e colocar as ferramentas que vocês usariam. Bom, é isso por esse slide. Agora a professora Ana Maria vai continuar com a apresentação. Isso. E aí, né, vocês podem ter percebido que mesmo lá no nosso Padlet, aparecem várias ferramentas de comunicação, e algumas são mais específicas para a gente interagir com o estudante em atividades de ensino, e outras mais específicas ou melhor utilizadas quando a gente está falando de comunicação geral, interação geral. Então, muitos mesmo de vocês falaram a respeito de ferramentas de chat, como Telegram, WhatsApp, né? E outras que a gente pode citar a estratégia do Microsoft Teams. A gente tem as opções síncrona e assíncrona, então tanto pode ser agendado um horário para isso, como pode ser algo que fica à disposição, aberto para o estudante tentar acessá-lo. A gente também tem a opção de e-mails, né, para comunicação. E aí, na parte de e-mail, a gente precisa sempre ter muito atento se essas comunicações são oficiais ou não, para evitar usar e-mails pessoais e trocas de e-mail pessoal fora do Moodle, né, fora do E-Disciplinas, quando o assunto é oficial, porque lá fica tudo registrado. Até a nossa recomendação é usar a ferramenta de comunicação dos avisos, porque quando você usa o aviso do E-Disciplina, a turma toda recebe, então se é algo oficial que precisa ficar registrado, um horário de aula, uma alteração de data de prova, aquela é a maneira mais, oficial e que fica um registro que todo mundo recebeu no e-mail que está registrado, né? E tem também a possibilidade, por exemplo, de usar grupos secretos do Facebook ou grupos abertos, aí depende da natureza da interação que vai acontecer dentro desse grupo. Eu tenho experiência tanto com grupos abertos, no quais a gente produz conhecimento relativo a informações de saúde, pelo estágio de saúde da comunidade, esse conteúdo fica aberto, todo mundo interage lá, ou então, como é mais específico da disciplina, eu conversando com os alunos, um grupo secreto de Facebook, onde, inclusive, eu estimulo os alunos a realizarem peer learning, a conversarem entre eles, trocarem referências, trazerem imagens daquilo que eles estão estudando, que pode facilitar a visualização dos conceitos, né? Eu trabalho com biomecânica de movimento, então, às vezes, é uma boa imagem mostrando um músculo, facilita totalmente a visualização da alavanca, da força que ele produz, e essas ferramentas também, elas podem ser, né, síncronas ou assíncronas, agora que o Facebook tem as opções de sala de aula, mas, vejam, não são as oficiais, tá bem? Então, procurar sempre realizar a comunicação oficial pelos canais oficiais e estimular os estudantes, inclusive, a interagirem entre eles. Teve uma oportunidade de um estudo dirigido que eu passei para os estudantes, que eu, inclusive, recomendei
que eles tentassem trocar o preenchimento desse estudo dirigido entre colegas que regularmente na sala de aula eles não estariam interagindo, porque daria para eles a oportunidade de conhecer como outros colegas estudam e não só os mais próximos. Próximo, Lúcia, por favor. E aí a gente tem ferramentas de interação para aprendizado mais específicas, né, como são fóruns, o próprio chat do MConf, vocês viram, ou a gente ainda vai ter a oportunidade também de dividir vocês em grupo para vocês experimentarem essa ferramenta do MConf como uma ferramenta, por exemplo, de trabalho em pequenos grupos. E agora vocês acabaram de experimentar duas, né? Tanto o Mentimeter como enquete simples, como o Padlet nessa contribuição coletiva com as coisas que a gente estava dividindo. Então, todas elas podem ser muito interessantes para serem usadas dentro das estratégias de ensino, tornando o estudante mais ativo, mais participativo, já que agora a gente não consegue estar dentro da sala de aula circulando entre os grupos, né? Mas a gente pode criar essas oportunidades ativas de aprendizado usando ferramentas como o fórum e chats. E o próprio Padlet. Pode passar, Luz. Então, uma coisa só que é muito importante nesse momento, quando a gente está ofertando oportunidades de ensino para os estudantes dentro dessas ferramentas eletrônicas ou tecnológicas, como preferirem, é que a gente tenha acordos de uso para essa ferramenta. Ou ainda regras, né? Por exemplo, qual é a regra para um chat ao vivo? Então, está todo mundo conversando. Pode ficar interagindo no chat, dando reforço positivo para o amigo que acabou de fazer a sua primeira apresentação no grupo? Ou não, é só para discutir o que o professor está conversando em sala de aula. Essas coisas todas são interessantes de serem muito bem acordadas, né? Antes da gente começar. E acreditem, o óbvio hoje precisa ser ensinado. Então, não usar expressões que sejam pejorativas ou palavras que sejam ofensivas, essas coisas todas, se você não quer passar por essa experiência, é interessante já comunicar aos seus estudantes. Mas mais do que isso, pode passar, Lúcia. Às vezes, até mesmo nós temos dúvida a respeito do que a gente está esperando do desempenho do estudante naquela atividade. Então, muita gente está tentando agora usar fóruns, né? E não é raro o professor usando o fórum pelas primeiras vezes observar, por exemplo, um aluno que tem uma participação de destaque, e aí medir todos os alunos por essa participação. Então, uma coisa muito interessante da gente usar como uma forma de expressar para o aluno, comunicar para ele os comportamentos e os desempenhos que a gente está esperando antes de começar uma tarefa, é usar, por exemplo, uma rúbrica. Essa é uma rúbrica para participação em fórum, né? Ela depois vai estar disponível para vocês um arquivo Word, para vocês editarem de acordo com as suas necessidades e com aquilo que vocês gostariam que seus estudantes fizessem. Mas quando o estudante conhece a rúbrica antes de participar no fórum, ele já tem ideia de qual é o desempenho esperado, né, dele para aquela atividade. E depois, para você, na hora da avaliação, também é mais fácil, porque você tem um critério mais objetivo, melhor definido para avaliar a participação e a atividade, o envolvimento de ensino que o estudante teve nessa atividade. Então, aqui tem uma sugestão, né? Então, o estudante, você vão para essa tarefa conhecendo as regras do jogo, aquilo que vai ser considerado excelente, satisfatório, inadequado. Então, dá um pouquinho de trabalho inicialmente, mas na internet tem um monte de exemplos de rúbrica à disposição para vocês adaptarem e usarem, mas compensa, porque também é uma vez o esforço, você, assim que acabar esse fórum, pode reavaliar se a rúbrica funcionou bem e até fazer novas adaptações. Ela é para servir você em momentos diferentes, mas principalmente para ajudar a comunicar ao estudante o desempenho esperado dele nessa atividade. Pode passar, Lúcia. E aí, só para vocês verem, né, eu já usava isso antes da pandemia, é um grupo secreto da minha disciplina de biomecânica. Pode passar, Lúcia, vai passando. E eu uso ele principalmente para os estudantes tirarem dúvida, os meus monitores entram, eu entro, a gente deixa figuras, estimula a troca de experiência entre os estudantes.
essa atividade que vocês estão vendo que tem uma mãozinha, né? É uma atividade que eu pedi para eles fazerem em casa, e aí eles fotografaram e mandaram as mãos, para aprender o uso dos flexores profundos e superficiais dos dedos, e entender a força que eles exercem no punho, se não tiver os extensores. É uma atividade super interessante, porque facilita muito a compreensão biomecânica, e à distância eu não pude ver as mãos, então eles todos fizeram e foram postando para mim depois. Então foi muito interessante. Eu pude gravar um vídeo finalizando a disciplina, avisando das notas, avisando das aulas práticas. Então, é também uma oportunidade, além do Moodle, né, para criar essa interação. Todo esse material que ficou aí também foi replicado dentro do Moodle. E a última coisa que eu queria comentar, que aumenta esse índice de proximidade entre nós e os estudantes, são os formulários de avaliação e acompanhamento da disciplina. Então, eu, por exemplo, fiz a opção de, a cada avaliação, fazer um formulário onde eu pedi para os estudantes dizerem tudo o que aconteceu no processo até aquela prova. As aulas, se o tamanho estava bom, se não estava, se a prova estava comprida, se a prova estava curta. E para vocês terem uma ideia, logo na primeira prova, eles me pediram mais 30 minutos para poder fazer a prova. É uma bobagem, super fácil de atender, e que eu não saberia se eu não tivesse perguntado para eles, numa oportunidade blindada, sem identificação, e os estudantes realmente valorizam muito a possibilidade de serem escutados. E aqui também tem sempre uma oportunidade para a gente dizer o que não é possível de ser atendido por alguma razão e se justificar. Porque às vezes a gente também não dá conta de todas as solicitações dos estudantes, de todas as expectativas, mas é o momento da gente saber e poder, né, conversar a respeito do que dá e do que não dá para ser feito. Então, é um convite para vocês aumentarem mesmo a interação com os estudantes e que cada um fique à vontade para estudar, para escolher a ferramenta que fica mais confortável. Muita gente, por exemplo, não gosta de usar e-mail pessoal, chat do tipo WhatsApp ou mesmo Facebook, porque acredita que é uma questão de privacidade ou fica fora do ambiente oficial da disciplina. Então, que vocês também possam tomar essa decisão que melhor se encaixa com aquilo que você acredita que é melhor para o seu desempenho como professor e a interação com seus estudantes. E acho que é isso, né, Lúcia? Muito obrigada. Isso.